gente entra nesses materiais, os materiais a serem transformados. Materiais industriais, normalmente a gente separa em dois grandes grupos, os metálicos e os não metálicos. Quais são os principais tipos de materiais não metálicos? O mais famoso dele, o mais utilizado, né, em larga utilização hoje, são os polímeros. O que são os polímeros? São os famosos plásticos, né, de um modo geral, ou termoplásticos, de um modo geral, que alguns tratam como compósitos, outros não. Né? Os cerâmicos, que a gente já citou aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do processo dele, e os famosos compósitos. O que é um compósito? Opa! O que é um compósito? Um compósito é justamente a mistura de dois materiais, né? Às vezes até um material metálico com um material não metálico, ou a deposição de alguns deles. Existem, por exemplo, alguns elementos elétricos, onde você tem uma pastilha cerâmica, que é isolante, mas é depositado nessa superfície uma estrutura metálica, né? uma superfície metálica, para que ela faça, né, crie o campo magnético dentro da sua utilização. Enfim. Mas se você fizer a peça cerâmica e a metálica, pode ser que você não consiga obter o resultado, porque em função das temperaturas, em função das voltagens envolvidas, você não conseguiria fazer essa permanência. Então, o que você faz? Você faz uma montagem dos dois materiais e faz com que os dois materiais se misturem em algum momento, um passe a fazer parte da estrutura do outro e eles fiquem perfeitamente ligados. Mas vamos pensar nos metálicos, que é a nossa maior utilização. Quando a gente fala em metálicos, a gente tem duas categorias. Ferrosos é fácil, né? Aquilo que tem ferro em sua liga, ferro. O que é o ferro? Olha, eu posso ter ferro em dois tipos de materiais, basicamente em dois tipos. Os aços e os ferros fundidos. Porque são 4 tipos de ferros fundidos. O cinzento, o modular, o nodular, né, nódulo, o branco e o maleável. Qual a diferença entre eles? As propriedades mecânicas, as propriedades físicas deles são diferenciadas. Um é extremamente duro, o outro tem maior resistência ao choque mecânico, né? E assim por diante. Então nós temos propriedades diferentes entre eles. E os aços? Os aços eu posso ter aço de alto, baixo carbono, e posso também ter os aços liga, né? De alta, média e baixa liga. O que é aço liga? É aquele que é composto de outros materiais, por exemplo, não ferrosos. Tem o aço carbono, né, os famosos 1020, 1015, 1045, são os mais comuns, os comerciais mais comuns aí do mercado. E os não ferrosos? Os não ferrosos, fácil, eu tenho lá o alumínio, o cobre, o níquel, o zinco, o titânio. Ué, mas eles são metálicos. São metálicos, mas não são ferrosos. O que significa isso? Eles não têm ferro na sua, como componente básico, né, na sua estrutura. Mas é bom você procurar entender um pouquinho, conhecer os elementos básicos se você quer ser um gestor. Né? Se você quer ser um gestor respeitado, um gestor que tenha ideia de como as coisas acontecem, é bom você ter uma ideia de como funcionam os materiais, né? De como trabalhar essas propriedades dos materiais, principalmente as mecânicas, são as mais trabalhadas na indústria de um modo geral. Né? Em algumas indústrias específicas, aí nós vamos ter as físicas e as químicas, mas de um modo geral as mecânicas são as mais procuradas, as mais evidenciadas, certo? Então é extremamente importante que a gente tenha uma noção geral disso.